Olá, Kelvin! Seja bem-vindo! Nossa, quanto tempo que eu não faço isso? É, muito tempo, a gente lembra de outros momentos, em alguns momentos não legais, né? Não é pandemia, mas é legal, tá sendo legal. Tá aqui me vendo dessa forma de novo nesse quadradinho aqui. Sim, o bom é que fica gravado, que dá pra galera ver em outros momentos também, né? Sim. Bom, quero começar te agradecendo, né? Primeiro dizer que essa live faz parte do Circuito Universitário de Cinema, que faz parte do Cinema em Movimento, né? Que é uma mostra de filmes. Dessa vez ela está acontecendo online, né? Já aconteceu presencial, né? E tem o patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, da Estácio, do Instituto Edux, e é uma realização da MPC Filmes, junto do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Os filmes que a gente vai debater aqui, eles estão todos disponíveis no Instagram da MPC Filmes, então quem está assistindo aqui e não viu os filmes, depois que acabar a live, corre lá para assistir, porque vale super a pena. A gente ainda vai ter algumas outras lives, né? Hoje a gente vai debater o filme Castanhal. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Kelvin, que é educador ambiental, geógrafo de formação, né? Poeta, rapper, enfim, artista da palavra, né? Que é uma coisa que a gente tem em comum, né? Onde a gente se encontra muitas vezes, né? E aí, Kelvin, eu queria já começar te perguntando o que mais te tocou nesse filme, né? Porque eu sei que você tem uma relação com o meio ambiente, com sustentabilidade. O que mais te tocou na forma como Castanhal retrata esse extrativismo, né? Primeiro eu quero agradecer o convite, né, por confiar no processo aí, no trabalho que a gente tem feito. Estou feliz de estar aqui, podendo falar sobre esse assunto, um assunto que eu gosto. E te respondendo, é, eu acredito que não é viver a sustentabilidade, não é muito sobre isso. Eu sinto que, aí é uma percepção minha, tá? De que eu, por exemplo, que cresci nessa metrópole, nesse meio urbano, a gente busca formas de se reconectar. E aí são várias. Eu percebo uma certa contradição na medida em que a gente tem, né, um crescimento numérico de produções acadêmicas em vários temas envolvendo sustentabilidade, mas no cotidiano, no dia a dia, a gente está cada vez mais distanciado e visualizando menos as possibilidades de atuação para uma possível sustentabilidade. Assim. Então, o que me chama a atenção no documentário não é nada que me surpreenda quanto ao modo de vida, mas sim uma questão, formas de invasão, de violência, de expropriação tão arcaicas e seculares que ainda se mantêm muito presentes e acontecem de forma muito livre. Então, o que me choca mais no documentário é isso ao primeiro momento. Eu fiquei muito preso nas tensões. Eu acredito que eu como geógrafo, né, eu percebo um espaço movido por tensões o tempo inteiro. Porém, existem tensões que são inadmissíveis, como essa relação hierárquica, hegemônica de poder e do agro em cima de uma área que por lei, é uma unidade de conservação. Sim, sim. Eu ia fazer essa pergunta mais lá na frente, mas você falou do agronegócio, e aí tem uma cena que me choca muito nesse filme, né? Que é quando eles tem uma parte que eles comparam o agronegócio com progresso, e uma outra que, tipo assim, mostra que isso aqui tá acabando com a gente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação, né? É extremamente dicotômico, né? É uma, é uma crítica básica ao desenvolvimento. Sim. A ideia do desenvolvimento enquanto progresso atrelado à quantidade de produção e a nível tecnológico. Eu faço um parêntese ao desenvolvimento tecnológico porque defendo muito as ideias de Milton Santos de que a tecnologia por si só não é um problema. Tecnologias existem desde as ancestralidades. Então, a gente encontra várias tecnologias ancestrais que não são lidas, inclusive, como tecnologias. Porém, a tecnologia, e nesse sentido, né,
da produção, de formas de fazer as coisas, vem da evolução humana, né? Desenvolvimento do conhecimento, habilidades, enfim. A crítica maior é ao discurso que existe entre esse modo de produção e como ele se realiza na vida social. É uma falácia, né? É uma falácia de que mais produção de gado vai alimentar mais pessoas. É uma falácia dizer que monocultura vai gerar alimento na mesa das pessoas, considerando que boa parte, né, da produção que a gente tem do agronegócio é para exportação. Então, dependendo da cadeia da produtiva, do que a gente está fazendo, não necessariamente destinado para a mesa das pessoas que vão se tornar prato de comida e base do sustento de alguém. Então, esse debate, né, que é colocado ali entre duas perspectivas do desenvolvimento é real. E aí, obviamente, eu fico do lado do pessoal dos extrativistas, porque Sim. pensando que as unidades de conservação, eu estou falando muito nisso porque parece que é algo muito antigo, mas a lei, né, para a unidade de conservação, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, ele é de 2000. Caramba, muito recente, né? Ele é de julho de 2000. Né? Então, tipo assim, a gente tem 25 anos de unidade de conservação. E aí são 12 tipos. Um desses tipos é a reserva extrativista, que ela tem, por fim, você preservar não só o ecossistema local, mas preservar também o modo de vida local. E aí é uma visão de sustentabilidade que também vem de cima para baixo, porque para quem está na comunidade e tem aquilo como herança, como memória, como DNA, né? Não é sustentabilidade, é a forma de viver, é uma conexão direta com a natureza. Uma outra crítica que eu faço a quem possa tentar, né? Porque uma das principais respostas que dão a isso, então vai comer o quê? Vai fazer o quê? Sempre tem quem fale isso. Mas é entender que subsistência não é necessariamente negar as relações comerciais. O problema acontece quando a lógica do mercado invade uma comunidade tradicional e modos de vida tradicionais, impondo uma maneira de viver. E aí gera um problema. E aí você vê que, em prol desse tal desenvolvimento, os caras burlam a lei, fazendo grilagem. Em prol do desenvolvimento, eles destroem árvores centenárias. E aí tem uma parte no documentário que eles falam, olha, só nessa parte aqui, desse mapeamento aqui que eles fizeram, né? E eles falam que é mapeamento, esse momento de conhecimento do que vai tirar. Só nesse mapeamento a gente tinha 300 castanheiros aqui. E aí eram 300 árvores que a gente tirava nosso sustento. E essa ideia de sustentabilidade é tão natural, né? É literalmente natural na vida deles, mas esse conceito de sustentabilidade é o conceito que a gente aplica, que eles respeitam, inclusive eles se veem, o cotidiano deles, a cultura, ela se relaciona com o clima e com a estação do ano. Então você vê assim, então a gente tem que pegar agora, porque vai chegar no verão, não vai ter tanto. Então é agora que a gente produz, a gente leva para a cidade, a gente comercializa, a gente faz o nosso salve aqui, para que daqui a pouco a gente consiga ter o que é necessário para a gente sobreviver na época do verão. Então, assim, esse debate que você trouxe aqui como questionamento é um debate muito clássico entre o que é progresso de fato. Progredir, é você viver em harmonia, tendo tudo aquilo que é necessário, vivendo na sua cultura, passando esses conhecimentos, tranquilo? Ou é essa cadeia exploratória, invasiva, destruidora, entendeu? E que inclusive gera muita desigualdade, porque a tensão está aí, né? Só depende essa ideia de desenvolvimento quem não está sofrendo a consequência. Cara, você tocou num ponto que eu fico me perguntando, assim, né? Tipo, você falou dessa relação que eles têm, que é muito orgânica, né? Como é que você acha que a gente que tá num espaço como a gente tá, né? Tipo, Sudeste, enfim.
pode construir uma relação similar, assim. Não sei se a gente tem uma resposta palpável, mas fico me perguntando, porque acho que isso é muito distante pra gente, essa realidade, né? Não, não tão, não. Não é Tu tão não acha? distante, não. Não, a gente tem duas Resex no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma em Niterói e a gente tem uma Resex, eu não sei se é Arraial do Cabo. Acho que é Arraial do Cabo. Então, só que, obviamente, né, a produção é de outra coisa, é mais para atividade pesqueira. Isso tem tudo a ver com a região que a gente está, é uma outra questão. Mas, gente, é só ir visitar. É só ir visitar que a gente vai ver de perto como é que é. É, outra coisa que a gente não pode negar é o fato de que a gente está na Mata Atlântica, que é o É um segundo bioma ponto. mais ameaçado do país depois do Cerrado. Então, assim, o fato de hoje a gente ter uma porcentagem mínima da Mata Atlântica faz com que a gente nasça e ande nos espaços sem reparar que a gente ainda está na floresta, ainda existe floresta no Rio de Janeiro, entendeu? Então, nesse sentido, a nossa. Se eu posso te responder uma forma de buscar uma conexão, ela está justamente em ações do cotidiano que vão para além do que se entende sustentabilidade de uma forma não menos importante, mas uma forma mais, como eu posso dizer, não é que ela não é que ela é menos importante, mas, por exemplo, quando a gente fala de reciclagem, jogar lixo no lixo, economizar, essas coisas que a gente vê mais, né, do que tratam de maneira geral como sustentabilidade, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. A gente pode pensar nos nossos, além dos nossos hábitos do dia a dia, em conhecer projetos de reflorestamento, visitar outras unidades de conservação. A gente tem o Parque Nacional da Tijuca, né? Que é uma unidade de conservação. O Parque Nacional é um outro tipo de unidade de conservação. Lá a gente tem a própria presença do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes. Para quem não sabe, Chico Mendes era um extrativista também do Amazonas, que foi um grande defensor, né? E foi por conta do Chico Mendes que a primeira Resex foi criada no Brasil inteiro. Tipo assim, é distante, né? Porque a Amazônia é enorme, mas se você pegar no Acre, de onde era, e agora ali no Amazonas, onde acontece a Resex do documentário, a distância não é tão longa. Inclusive lá era de castanha também, castanha e látex. Então, assim, o ICMBio está nessa unidade de conservação de todos os parques, onde você pode dialogar, conhecer um pouco mais sobre a história, conhecer as espécies que estão ali presentes, ir nos museus que tem dentro dos parques, promover a atividade de educação ambiental nos parques, participar de mutirões de limpeza, de remanescentes florestais, participar de mutirões de replantio. Tudo isso vai reintroduzindo o pensamento ambiental na sociedade. E é isso, a gente não consegue fazer nada que a gente não enxerga. E aí eu não falo enxergar de olho, eu falo enxergar de mente, assim, que a gente consiga perceber. Então é necessário que a gente comece a trabalhar primeiramente a nossa percepção, porque a partir da nossa percepção a gente vai conseguir trabalhar a nossa vivência e a partir do nosso comportamento, das nossas ações, a gente vai conseguir de fato dar sequência aí nas mudanças de hábitos culturais. Adorei que você trouxe um monte de exemplos possíveis, assim, perto da gente aqui do Rio de Janeiro, né? E eu fico me perguntando, a gente falou muito dessa relação pessoa e território, né? Espaço. E como é que chega para você essa relação que é apresentada no filme de pessoas com pessoas, assim, essa relação humana, né? Você como geógrafo, como é que você enxerga isso? O território, ele é o lugar não só do conflito, mas ele também é o lugar da evidência dos processos. É no território que as coisas são evidenciadas, onde a cultura é evidenciada, onde o impacto ele de fato é visto e sentido. É no território que isso acontece. É também no território onde você consegue estabelecer acordos, porque o território ele é extremamente político. Então, é no território onde você consegue buscar
né, de alguma forma, os elementos que vão ser referentes para a tua realização enquanto indivíduo, mas isso só é possível se você estiver dentro de uma construção, porque senão você é expulso desse território. Então, o território ele é carregado de normas também. Tem uma coisa engraçada assim que eu percebi no documentário, e aí vem de uma percepção que eu fui para um pouco além do tema, assim, porque tem uma hora que eles estão sentados e sendo entrevistados, eles estão abrindo as castanhas, né, tirando as castanhas de dentro da casca. E aí tem um menininho, que é o filho de um dos extrativistas, Sim. e aí pergunta assim, ah, você também vai ser extrativista, né, igual o pai. E ele responde que vai. Mas eu não sei se ele responde que vai porque ele realmente quer, ou se ele Porque responde que vai porque não sabe o que não responder, tipo tem assim, o outra. que que eu vou fazer, entendeu? Ou se ele respondeu por pura pressão. Ele, às vezes ele quer outra coisa e não falou ali. Por isso que eu te pergunto de como você enxerga essas relações humanas, assim, né? Porque é isso, a gente vê crianças ali que parece que aquele é o único caminho, parece que eu só tenho isso, né? E de alguma forma essas pessoas são desumanizadas em alguns pontos, né? Tipo, quando o, o, a gente fala dessa relação com o agronegócio, tem um personagem que aparece no filme que ele fala, tipo, ah, mas é isso, vende e eles reclamam do preço, porque tá muito barato, mas se botar muito caro não vende e tal. Por isso que eu te pergunto dessas relações humanas, assim, como é que você enxerga isso, sabe? Cara, eu acho que elas são essas relações muito por consequência, né, dessas tensões, que são tensões territoriais, eles estão disputando território o tempo inteiro, né? Eles disputam terras, né? Mas além de eles disputarem terras, eles disputam as terras para colocar um modo de produção. Esse modo de produção para atender o mercado. E o espaço como mercadoria, ele não é só o produto que você está vendendo, ele não é só a castanha, ele não é só o trator, ele é as pessoas também. Ele é o extrativista, ele é o cara que faz a mediação. Essas relações sociais, elas são organizadas dentro de um espaço enquanto mercadoria, onde todo elemento que constitui aquele espaço, ele precisa ser trabalhado para atender essa demanda. E aí você vai nas coisas mais objetivas possíveis, da ferramenta que você precisa para extrair, até o último recurso que você tem, que é a alma das pessoas. Ah, as pessoas, sim. Entendeu? Que é a alma das pessoas. Que é exatamente esse menino que ele fala assim, ele fala que ele vai ser. Mas a gente não sabe de fato. Ia precisar de um outro documentário para entender só a resposta desse garoto. Sabe? O Rodrigo, que é um dos diretores do filme, ele fala, né, que tipo, tem muito material e que ele quer fazer uma outra continuidade disso, né, quer dar caminho para essas coisas que foram filmadas e que ele quer voltar lá. Então, talvez em algum momento a gente tenha uma parte 2 vendo esses personagens maiores, né, vendo da onde isso desagou, né. Mas eu também fico pensando, né, a gente como pessoas que trabalham com educação, né, você enxerga alguma outra perspectiva ali, tipo, para essas crianças que já estão nesse trabalho desde muito cedo? Sim, a primeira coisa é a demarcação. Entendeu? Demarcação de terras. Assim, demarque terras indígenas, quilombolas, proteja a unidade de conservação. É o primeiro ponto, assim, garanta a proteção dessas áreas. Porque, gente, extrativismo não é um problema, não é um problema ele querer ser extrativista na vida, não. Isso, na real, é lindo, é tradicional, é da cultura dele. O problema é a forma com que esse trabalho é explorado para atender o interesse Sim, da a atividade ausência de de outras dignidade, né? pessoas. Porque ser extrativista faz parte da cultura do cara. Sim, Tanto que eles falam bastante, né? Se você tem gado, você deixa gado de herança. Se você tem terra, você deixa terra de herança. O que a gente tem é a floresta. A floresta e o conhecimento da extração. É a extração, é o comércio que a gente faz da nossa extração que garante a existência do nosso povo. Então, assim, manter isso não deve ser defendido, inclusive. O que deve acabar é essa cadeia exploratória do trabalho alheio. Entendeu? Porque se um menino quiser ser extrativista e continuar com a herança do pai, isso é a coisa maravilhosa. Olha o tanto de memória que ele vai levar.
Olha o tanto de ancestralidade, Sim. de história que ele vai carregar. Olha a valorização da comunidade dele enquanto parte de um meio natural que é fundamental para o mundo inteiro. Então, assim, não é, a gente não tem que olhar para o menino. A gente tem que apontar para quem está fazendo esse bagulho errado e travar isso com todas as leis necessárias, com todas as medidas necessárias, com toda a proteção necessária para essa população, porque Chico Mendes morreu assassinado. Entendeu? Então, assim, é sobre isso. Uma pessoa vai chegar lá, eles até falaram, né, o processo. Uma pessoa que eu nunca vi na vida chega lá, né, na comunidade com papel dizendo que ele conseguiu o espaço. Agora a área toda dele. Um papel todo grilado, um papel todo falso, agora a área é minha. E aí, quando não é assim, eles fazem o quê? Eles fazem a corrente de arrasta, eles pegam a corrente, né, e arrastam tudo e derrubam a floresta, gera efeito de borda. Isso é um problema também quando se trata de preservação de ecossistema, porque às vezes você não precisa invadir a comunidade, mas se você destrói a área ao redor da comunidade, você gera uma mudança no microclima que tem perto. E aí você acaba afetando todo o ecossistema que está presente dentro. E aí você muda a relação de temperatura, de umidade, de um monte de coisa, de diversidade de fauna. E aí você acaba matando toda uma biodiversidade que está ali naquela área ali ao entorno. Então, assim, é isso que tem que ser impedido. Não o desejo da continuidade ou a possibilidade do sonho de quem vive naquela região. Sim. Quando eu trago essa pauta de pensar em outra perspectiva, eu falo sobre essa relação de construir esse trabalho com um pouco mais de dignidade, né? Porque é isso, a gente sabe de toda a complexidade, a gente vê ali no filme toda a complexidade que o extrativismo tem, né? Mas eu fico me perguntando, a gente sabe que ter um audiovisual, né, ter um documentário que mostra é uma forma de preservar a memória e para além disso, acho que a gente pode preservar de outras formas também, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o audiovisual é uma forma de luta, assim, de luta. Não é a minha área, apesar de eu já ter feito, né, trabalho com audiovisual, principalmente em relação a videoclipe em relação a território. Eu fiz isso aqui em Gardenia Azul. Então, é uma forma. E é engraçado, porque eu me conecto um pouco com isso que você trouxe. Porque Gardenia Azul, para quem tá assistindo e não conhece, fica na zona oeste do Rio de Janeiro, né? A nova zona sudoeste do Rio de Nova Janeiro. Zona E Sudoeste. aí fica entre a Barra e a Cidade de Deus. Então, tipo, Cidade de Deus tem um filme mundialmente conhecido e a Barra da Tijuca tem muito dinheiro. E Gardenia Azul tá no meio, ninguém conhece. Só que Gardenia Azul, ao longo dos anos, tem sofrido muitas mudanças. Eu sou nascido e criado aqui. Então, eu vi a paisagem de Gardenia Azul mudar. Eu vi pessoas, né, da minha infância saírem, algumas partirem. E eu vi a minha relação com esse território mudar, com esse lugar mudar. Então, eu fiz um trabalho musical onde eu reuni pessoas de várias gerações na minha rua, que é uma das mais tradicionais aqui em Gardenia Azul. E aí eu criei esse material visual, tirei uma foto que marcou e fui distribuindo para todas essas pessoas, para sempre lembrar que Gardenia Azul não é só o lugar da violência que é trabalhada no jornal, não é só esse lugar, né, do conflito, né? Mas é o lugar também da possibilidade, da arte, da cultura, do conhecimento, da natureza. Enfim, e eu enxergo dessa forma. É a mesma coisa. Assistindo esse documentário, eu fico curioso, primeiramente, para querer conhecer, né? Ir lá e ver de fato como é que se dá. E em um segundo momento, eu fico pensando que isso precisa ser difundido, não só o filme pelo filme, né, mas também atrelado a essas discussões em vários lugares, em várias regiões desse país, para que a gente coloque um holofote nessa situação. Porque a questão do agro é debatida de forma ampla. Porém, quando a gente vê um caso,
Aí que a gente vê como as coisas são. Quando a gente dá nome para essas figuras, né, para essas pessoas, quando a gente sabe de quem que a gente está falando, né? Quando a Quando gente isso vê ganha o um cara corpo, um com, rosto, né, carregando um cesto de 80 80 quilos quilos, sim. na cabeça, fazendo vários e vendendo por merreca, porque é um preço que foi estabelecido pelo mercado, porque ele mesmo não pode quantificar o trabalho O dele. trabalho dele, sim. Acho que era nesse ponto que eu queria chegar, assim, quando falo do audiovisual, de preservar isso. É, é, é isso, de fato, dar um rosto para essa luta, dar um rosto para essa pessoa, né? Não só para essa, mas para a demarcação de terra, como você falou também, né? E eu acho que é um caminho que a gente tem, né? Você enxerga algum outro caminho, além desse além desse do audiovisual que eu falei, tipo, que é uma forma da gente preservar, da gente difundir isso, das pessoas conhecerem? Ah, eu sou muito a favor da pressão. Eu sou a favor da pressão. Eu sou a favor de mais Chico Mendes com finais felizes. Né? Não vou dizer que o Chico Mendes não teve um final feliz, porque o maior instituto de preservação que a gente tem no Brasil leva o seu nome. Então ele teve muito sucesso na sua luta. Porém, o cara não era para ter sido assassinado, né? Nem ele, nem a irmã Dorothy, nem uma série de pessoas que lutam pelo meio ambiente, por condições dignas de vida e por preservação da sua cultura. Eu vejo, para além disso, a pressão, a luta coletiva, a organização popular, a pressão às instâncias políticas, a ocupação de cargos de liderança para poder começar a dar umas canetadas mesmo sabe, e pensar em outras instâncias, né? Os caminhos que essas comunidades podem seguir e a reestruturação da indústria nacional, assim, porque a indústria, ao mesmo tempo em que ela é tudo, não existe espaço urbano, agrário, o que tem uma lógica industrial que permeia tudo, mas repensar as nossas relações de consumo, porque é isso, né? Quem é o consumidor final dessa castanha que chega a R$ 100 o quilo no Natal aqui no Rio de Janeiro? Nossa, sim. Sabe? É o cara que recebeu, sei lá, quantos reais por saca porque ele não denuncia. Mas aqui no Rio de Janeiro tem uma relação muito parecida na região norte fluminense. Não só, né? Mas na região norte fluminense. A gente chama esse rapaz que faz esse transporte, né? E pega essas sacas, a gente chama de atravessador. Né? E eles odeiam aparecer de maneira geral. Normalmente quem aparece ou é o cara que faz a compra, a venda para os mercados, e é também os extrativistas. Mas esses atravessadores, eles quase não botam a cara, porque eles são violentos mesmo, sabe? Tipo assim, se você não vender por esse preço, você não vai ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você vai ficar com fome. E aí? Né? Então, repensar essa cadeia produtiva é mais do que necessária. Saber de quem você compra as coisas já faz muita diferença. Sim. Esses são. Você deu alguns exemplos do macro, né? De coisas tipo assim, botar pressão mesmo e tal, mas eu fico muito trazendo aqui para o nosso dia a dia. Como é que a gente constrói isso no dia a dia, nas pequenas coisas, assim? Não Olha, sei se isso tem. eu, São muitas camadas aí, e eu não sei se a gente consegue trazer uma resposta palpável, assim, mas na sua perspectiva, como é que seria isso? então, é muito difícil eu dizer o que tem que ser feito para isso mudar de uma forma muito local. Porque eu tenho uma vida, eu tenho uma rotina, eu tenho umas necessidades. Eu consigo pensar, por exemplo, enxergando o cotidiano de Gardenia Azul, eu consigo enxergar algumas coisas. Mas, tipo assim, eu sou um cara negro gay, de 32 anos. Será que é a mesma coisa para uma mulher de 60? Então assim, a gente precisa pensar em escala, sabe? E aí volto para a geografia, não que eu tenha saído dela, mas pensar em escala é importante. Para quem você está pensando? Para que você está pensando? Por que você está pensando? Aí é isso, porque uma das coisas urgentes que a gente tem aqui em Gardenia Azul não é sobre a castanha.
Porque eu posso contar nos dedos quem come castanha do Pará aqui em Gardenia Azul. Sim. Entendeu? Eu não sei quando as pessoas comem. Essa castanha não tá chegando aqui na Gardenia, sabe? Essa castanha deve estar chegando, sei lá, no mercado do Zona Sul. Entendeu? É, agora eu posso pensar na qualidade da água daqui, eu posso pensar na questão da violência daqui, sabe? E aí para cada ponto um projeto diferente, para cada ponto uma proposta diferente, para cada ponto uma atitude diferente, porque a gente está falando de sobrevivência, né? Por mais que eu enxergue isso tudo, é aquilo, né? Uma relação de poder. Então, ao mesmo tempo em que o documentário ele vem como espaço de denúncia, lá na hora, depois que a câmera desliga e vai todo mundo embora, como é que fica? Será que os caras gostaram do documentário? Será que os grileiros, os caras que chegam com o trator, o cara que compra a castanha e que impõe o preço, será que eles gostaram do documentário? Entendeu? Então, enfim. É isso que eu te agradeço muito por esse debate, pelas ideias que a gente construiu aqui, por tudo que a gente trocou. Acho que foi muito produtivo, assim. E é muito interessante, porque na outra live eu trouxe a Caia, que é uma comunicadora, e que ela traz pontos muito da comunicação, né? Como é que a gente constrói essa, essa estrutura de luta através da comunicação, né? E ter alguém da geografia me traz outra perspectiva. Eu te agradeço muito por isso. Os filmes estão disponíveis lá no link da bio do Instagram da MPC. E se você quiser trocar mais alguma coisa, o espaço está aberto. Ah, só agradecer, dizer que eu gostei muito da troca, foi legal matar a saudade da live, entendeu? E é isso, pessoal. Quem quiser trocar uma ideia, pode mandar inbox que a gente conversa. No que eu souber, eu posso ajudar. Se vocês tiverem alguma coisa para contribuir, alguma correção a fazer, manda lá no inbox também. Estamos abertos a essa troca. Eu faço parte do reflorestamento do Morro do Urubu, que é no Anil, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Acontece todo sábado às 8 da manhã. Então, quem quiser conhecer e chegar junto para somar, não precisa assumir um grande compromisso. Quiser só ir para conhecer, plantar uma mudinha, fazer um vídeo, tirar uma foto, já ajuda muito, tá? Visitem o Parque Nacional da Tijuca, um dos maiores parques que a gente tem no Brasil, o mais visitado, né? A gente tem cerca de 4 milhões de pessoas visitando por ano os setores do Parque Nacional da Tijuca. São 4, 3 deles para visitação, e um está em áreas de recuperação. E para também não deixar passar, eu tenho um trabalho na música que também traz muito desse ponto, né, da perspectiva social e ambiental, né? Tudo bem que o ambiente envolve o social, mas estou fazendo essa distinção porque são focos diferentes que eu dou. E é isso. Obrigado. Vou agradecer mais uma vez. E, gente, a gente vai ter outras lives aqui, então fiquem ligados, acompanhem lá no Instagram da MPC Filmes para ver os outros agentes também, que também estão debatendo os filmes que estão no circuito. É isso. Beijos, Kelvin. Beijo! Obrigada. Tchau, Valeu! tchau.